Graças damos ao nosso Deus. Carla, coloca Eclesiastes 7. Deixa Eclesiastes 7 no nosso telão aí, para nós falar um pouquinho sobre essa passagem. Como foi falado aí dos pastores, os pastores são bênção. Eu não sei mas os meus pastores sempre foram bênção de Deus na minha vida. Mas os pastores, eles não falam sempre aquilo que nós queremos ouvir, né? Porque é bom a gente ouvir aquilo que quer, né? É bom, a gente sai muitas vezes alegre, porque ouviu aquilo que às vezes até está esperando. Às vezes a pessoa sai de casa com um propósito, eu quero ouvir isso hoje, eu quero que fala comigo nesse sentido. E às vezes vem e realmente fala, sai todo alegre, fala naquele sentido. Mas nem sempre é assim. Porque nós sabemos que nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos, né? E não aquilo que nós queremos. E ouvir o que nós precisamos nem sempre nos agrada. E eu costumo dizer que a palavra que nos edifica mais, que nos deixa mais instruído, é aquela que nos deixa, às vezes, intrigado. Em vez de alegre, nos deixa intrigados, nos deixa questionando. É essa palavra que edifica mais a igreja, edifica a vida, edifica as famílias, né? Surte mais efeito em nós, com certeza. Às vezes você volta para casa, mas o pastor falou isso hoje, o pastor falou aquilo, intrigado, meio até nervoso, mas pode ter certeza que é esta palavra que vai surtir efeito em você, que vai produzir frutos de transformação, né? Porque o efeito da palavra de Deus é transformação das nossas vidas. Transformação de vida. Toda oração, toda busca, todo culto a Deus é para a transformação das nossas vidas. Nós temos os varões abençoados aí, estão indo ali no monte pela manhã, né? Está sempre em oração. Quando não é no monte, é aqui, né? Líder Damas Braque Júnior, Odaí Júnior. Então, essas orações, elas têm que ter um efeito positivo em nossas vidas, na vida de cada um de nós, ou por aqueles que nós intercedemos, que nós entregamos. Nós saímos daqui na madrugada, frio, para estar ali, e aí entregamos vida, ou para nós, os nossos propósitos nós colocamos diante de Deus, ou a nossa própria vida. Tem que haver uma posição, tem que haver uma atitude positiva do efeito dessas orações, senão nós estamos fazendo sacrifício de tolo, né? Perdendo o soninho da manhã, né? Se não haver um efeito positivo em nossas vidas, em nossa igreja, naquilo que nós entregamos ao nosso Deus. Nós sabemos que Deus não falha, né? Deus nunca falha. Se alguma coisa não dar como nós queremos, a falha é sempre nossa. E nós precisamos melhorar, nós precisamos ser transformados cada dia, cada momento, cada encontro, cada instante. Nós precisamos ser transformados, ser cada vez mais convertido ao Senhor. Eu sempre costumo dizer que a conversão, eu fui convertido há 30 anos. É uma maneira da gente dizer, mas nós temos que ser convertidos todos os dias. Todos os dias tem que haver uma conversão em nós. Não é uma data determinada lá, 20, 30, 15 anos atrás, não. Ela é um processo gradual, é gradativo. Nós precisamos dessa conversão a cada dia, para nós poder seguirmos em frente. Porque aquilo que fica, tem pessoas que costumam citar, quase toda vez que vem na frente, cita, eu me converti no ano tal, né, estou aqui, e eu já vi pessoas assim, que comentam muito sobre a data da convenção, às vezes hoje não é mais convertido, né? Desviados. Então, não é a data que nós convertemos, é o hoje das nossas vidas, como nós estamos diante do nosso Deus hoje, e o nosso propósito de seguir em frente, porque se depender de Deus, nós somos vencedores, mais que vencedores. Nós vamos caminhar, nós vamos chegar à reta final. É o prazer de Deus, Ele mesmo demonstrou isso. Mas depende de nós. E muitos têm fraquejado nesta caminhada. Muitos têm fraquejado, muitos têm parado, como eu disse na ocasião oportuna, têm parado para dar um tempo, né? E muitas vezes não consegue mais voltar na presença de Deus.
Eu quero ler o trechinho que eu falei para a Carlinha, está ali, né? Vou ler na minha Bíblia aqui. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. O 16 diz: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. O 17 diz: não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do teu tempo. O 18: bom é que retenhas isso, e também disso não retire a tua mão, porque quem teme a Deus escapará de tudo isso. Amém? Então, se nós fôssemos dar muitas vezes nós falamos quando devemos calar, calamos quando devemos falar, às vezes nós paramos quando devíamos seguir em frente, e seguimos em frente quando devíamos parar. Então, muitas vezes não temos assim o limite correto que devemos seguir, né? O norte. Eu costumo dizer que o mundo hoje está desnorteado. Eu gosto sempre dessa palavra, desnorteado. O norte é uma direção correta que nós seguimos, é uma direção que nós caminhamos, a direção certa, é o norte. Eu preciso de um norte, né? Eu preciso seguir, eu preciso de um norte. Mas se eu não tiver um norte, eu vou destraviar, eu vou para um lado ou vou para o outro. E o mundo está assim hoje, está desnorteado. E as pessoas estão correndo, mas não têm um destino, não sabem um lugar certo para onde elas vão, né? Principalmente o mundo ímpio, eles estão agitados, eles estão, né, têm pressa. Eu acredito na vinda logo de Jesus para buscar a sua igreja. Eu creio, porque as pessoas estão bastante agitadas, as pessoas têm pressa, elas têm pressa, mas não sabem de quê, não sabem para chegar aonde, não sabem de fazer o que. A maioria, muitos têm pressa e sabem de quê, né, Emily? Sabe para quê, mas a maioria tem pressa, mas não sabe para quê. Está correndo, é como se encontrar alguém correndo, fala: o que aconteceu, você está correndo para onde? Ah, não sei não, eu estou correndo aqui nessa direção aqui, mas quem te espera? Talvez ele não sabe quem espera, ele não sabe de onde ele partiu, para onde ele vai. Então é assim, o mundo hoje é dessa maneira, desnorteado, não tem uma direção, não tem um norte, não tem um segmento para caminhar, simplesmente quer se movimentar, simplesmente quer se locomover, quer se andar, mas não tem uma direção certa. Assim é o mundo. E nós, como cristãos, como povo de Deus, não podemos agir da mesma forma. Nós temos que ter o nosso norte. Aqui é o nosso norte, né? Esse aqui é o nosso norte, é quem nos direciona, é quem nos encaminha para o lugar certo. Agora, quem não fazer uso dessa bússola aqui, sinto muito dizer, como eu falei que o pastor não fala sempre o que agrada, mas não vai muito longe. Quem não estiver fazendo uso dessa bússola, não vai muito longe. Pode até caminhar uma certa distância, mas ele vai parar, e ele vai prostrar, ele vai cair, porque esse aqui é o alimento, é a bússola que nos direciona no caminho certo, aonde nós devemos chegar. É aqui que nos mostra o destino que nós queremos, que nós buscamos. Não é como aqueles lá que estão andando, correndo, mas não sabem o destino. Nós sabemos de onde nós viemos, e sabemos o que estamos fazendo aqui, e sabemos para onde nós vamos, né, irmãos? Todos nós aqui sabemos para onde nós vamos, e queremos seguir em frente. O melhor de tudo é que nós queremos continuar caminhando. Nós não queremos ficar só aqui, nós queremos seguir em frente, né? Nós não queremos saber daquilo que passou, né? A palavra do Senhor fala: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Então, os nossos passados, o meu passado, ficou para trás. Eu não quero saber. O Senhor já perdoou, sou uma nova criatura, somos uma nova criatura, e o nosso projeto, o nosso destino está na frente, o nosso alvo está na frente. Tantas pessoas que ficam olhando para trás, tantas pessoas que ficam remoendo, como as pessoas costumam dizer, fica passando fita, contando filme,
Eu era isso, eu fazia aquilo, quando eu estava... Não interessa o que passou, a própria palavra fala, o que passou, passou, eis que fez nova todas as coisas. Então, o nosso caminho é na frente, a nossa direção é na frente, o nosso alvo é na frente, e nós queremos chegar, a palavra de Deus diz, só aquele que chegar à reta final tomará posse da sua coroa. Olha que bom, cada um de nós, cada um de vocês tem uma coroa nos esperando, lá no final da caminhada. É isso que nos incentiva a prosseguir caminhando, a deixar a nossa casa, o conforto da nossa casa, está aqui agora ouvindo o pastor Trindade. Não é à toa não, é a coroa que está lá na frente esperando você, assim como está esperando eu também. Então isso nos incentiva a vencer, nos incentiva a superar, nos incentiva a estar unidos, vencendo as diferenças que tem entre nós. Não é o fato que nós estamos aqui debaixo do mesmo teto, servindo o mesmo Deus, que nós pensamos da mesma coisa, que nós gostamos das mesmas coisas, que nós falamos as mesmas coisas. Não, nós somos variados, não tem ninguém igual ao outro. Entre bilhões de pessoas no mundo, não tem nenhum igual ao outro. Todos nós somos diferentes. Até o pai e filho, até o Missil e o filho dele, não tem nada a ver um com o outro. Cada um tem seu gosto, cada um tem o seu plano, tem o seu projeto, né? Tem sua preferência, e assim cada um de nós. Mas o fato de estarmos caminhando para a mesma direção, servir o mesmo Deus, né? Podemos dizer assim, o amor faz com que nós superamos todas as diferenças e caminhamos juntos, né? Seguimos junto a nossa jornada, e juntos nós somos mais... mas se forte foi eu tão fraco. Juntos somos mais... Isso, se a palavra é forte, né? Como nós vamos falar forte com fraqueza, né, irmãos? O versículo 15, versículo 15a, o que diz ali? 15a, nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar das suas impiedades. Então, muitas vezes nós não concordamos com isso, né, irmãos? Olha o que está falando lá. Eu vi um justo, na sua justiça, morrer na sua justiça. E o ímpio ter vida longa na sua maldade. Mas o que nós podemos imaginar que aconteceu ali? O justo, na sua justiça. Fala que ele morreu, na minha Bíblia diz que ele morre na sua justiça. Porque a justiça, sem a moderação, ela pode matar. Ela é prejudicial. Ela é maléfica. E mesmo o ímpio, quando ele tem moderação, o que está falando lá? Ele tem vida longa, ele prolonga a sua vida, ele tem mais tempo para fazer maldade, se ele for moderado, né? Mesmo sendo ímpio, ele sendo moderado, ele tem vida longa, enquanto o justo, né, na sua justiça, ele pode morrer na sua justiça, porque a justiça, ela tem que ser com sabedoria, em todo o aspecto, né? A justiça sem moderação, ela pode matar, como nós falamos. Precisamos, a moderação, a justiça tem que ser exercida com sabedoria. Falar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa, né? Temos que ter a sabedoria, o discernimento para exercer a justiça em nossas vidas, usando sempre a moderação. Sem moderação, é impossível nós seguirmos em frente. É impossível o cristão, por mais abençoado que seja, ele prosseguir em frente. A falta de moderação gera uma autodestruição. Autodestruição. Nós vimos o certo, o fato que os pais, os filhos, enterram os avós, os pais, não é isso? A lógica. Mas estatística já saiu que a taxa de mortalidade está de 18 a 30 anos. A maior taxa de mortalidade. O que quer dizer isso? Que os avós e os pais estão enterrando os seus filhos e netos. Olha que inversão de valor. Mas nós vimos lá na palavra de Deus que fala assim, honra pai e mãe e terás vida longa sobre a terra, não é?
honra pai e mãe e terá vida longa. Mas o que está acontecendo isso? Não. Os pais estão enterrando os filhos justamente pela falta de moderação. Os filhos, os jovens, como eu disse, não estão usando mais a moderação. Eles estão sentindo autossuficiente, né? Eles querem seguir as suas vidas. Eles acham que pode, eles acham que sabe, eles acham que consegue. Eles se intitulam mais sábios do que os pais, do que os avós. Não é assim que os jovens de hoje diz? Que os pais, que os avós são defasados, são atrasados, então eles se julgam mais sábios. E quando isso acontece, eles seguem em frente, e ali na frente eles tropeçam, eles caem, eles prostram, eles morrem. É o que está acontecendo, estão morrendo, né? Estão morrendo, a estatística diz que estão morrendo por falta de moderação. E essa moderação é não ouvir aqueles que conhecem, não ouvir os pais, não ouvir os avós, seguir ao seu próprio emo, ser sábio aos seus próprios olhos, né, irmãos? Então, ele vai chegar em um lugar indesejável, né? Ele vai chegar num lugar que ele não queria. Então, toda vez que nós ultrapassamos os limites estabelecidos, né, os limites, podemos dizer que é a moderação, o resultado é fatal, o resultado é drástico, né? Tem pessoas que consideram, não só os jovens, mas pessoas de nós, se consideram mais sábios do que os outros, mais santos do que os outros, mais inteligentes do que os outros, mais culto do que os outros, em todos os sentidos. Eles consideram mais, né? E isso é falta de moderação. Falta de moderação leva à ruína, né? O próprio Jesus, ele tinha qualidade, né? Tem qualidade, mas ele disse que o testemunho dele não era válido. O testemunho dele, dado por ele mesmo, não era válido. Ele disse: se eu testemunhar de mim, o meu testemunho não tem validade. Então, a nossa perfeição, como eu disse, tem pessoas que se acham sábio, acham inteligente, acham culto. Então, as pessoas, ele não pode expor isso, e nem dizer isso, e nem achar isso. As pessoas têm que ver essas qualidades em mim, em você, em cada um de nós. Jesus, ele falou que ele, testemunhando dele mesmo, não teria validade. O que ele esperava? Que as pessoas vissem, né, o testemunho, vissem o proceder dele, vissem o agir dele, o mover dele. Assim também somos com nós hoje. Se nós somos cultos, se nós somos sábios, se nós somos mais inteligentes, se nós somos mais santos, se somos santos, vamos deixar que as pessoas observem isso e falem para nós: você é uma benção, você é isso. Não, imagina eu chegar para o pastor e falar: pastor, eu sou uma pessoa de oração, eu oro tantas horas, eu leio a Bíblia, tantos capítulos por mês, eu faço isso, eu faço aquilo, lá em casa eu sou isso. Quer dizer, eu me exalto, eu falo tudo para ele. O que ele vai, qual que é o certo dele? Ele vai ficar observando se as minhas procedências vai corresponder àquilo que eu falei. Então são os nossos atos, as nossas atitudes que tem que demonstrar aquilo que eu acho que sou, né? Não é o que eu falo. Imagina se eu falar que eu oro 2 horas por dia. De repente eu estou discutindo com alguém ali na esquina. De repente eu respondo alguém lá. De repente eu xingo alguém. Você não disse que ora 2 horas por dia? Qual é o efeito dessa oração? Qual é o efeito positivo dessa oração? Então, as nossas atitudes é que tem que demonstrar. O mundo está esperando isso de cada um de nós, né? Ele está esperando a atitude, o fruto da nossa oração, como eu disse, né? Dos varões que oram, das varoas que oram. Então o mundo está esperando resultados, porque eles estão cansados de falas, né? As pessoas que vêm aqui, talvez pela primeira vez, estão ouvindo eu falar aqui, eles não interessa muito o que eu estou falando. Ele vai olhar o meu comportamento lá fora. Ele vai saber, ele vai querer saber de mim, como que eu ajo na minha casa, como eu ajo no meu trabalho, se eu trabalhasse, como eu sou com os vizinhos, como eu sou com os irmãos. É isso que eles querem ver hoje, é resultado, né? Não é apenas fala, porque, como eu falei no começo, as igrejas já estão meio que saturadas
de pregação, de estar falando, mas com pouca execução, com pouca vivacidade. Eu sempre falo na igreja que os resultados das pregações têm que ser visto lá fora, tem que ser visto nas nossas atitudes, nas nossas procedências, né? Porque muitas vezes nós ficamos aqui dentro da igreja ouvindo a palavra dias, meses, anos, e as atitudes às vezes são as mesmas, né? A palavra do Senhor nos adverte na transformação, né? Em outra passagem fala: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fala mal do seu irmão não fala mais, né? Aqueles que deixava de cultuar, está vindo, vem cultuar. Aquele que não orava, agora está orando. Aquele que não lia a palavra, agora está lendo. Quer dizer, uma mudança, uma transformação. Esse é o resultado, é o fruto. Mas se não haver, às vezes nós podemos ficar anos aqui dentro da igreja, e uma hora Jesus vem e a gente fica, né? A gente pode ficar porque não houve transformação de vida, né? Não houve transformação de vida. Isso aconteceu na igreja primitiva também. Olha aqui, onde eu anotei aqui, ó. Deus criou os 10 mandamentos, não foi? 10 mandamentos lá na lei, para que o povo obedecesse. Os 10 mandamentos, olha só como Deus é bom. 10 mandamentos, tão fácil de cumprir, né? Só 10 mandamentos. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos na íntegra, talvez não precisava nem estar aqui falando, pastor, e tantos códigos, tantas leis. Não precisava, que se nós cumprisse apenas os 10 mandamentos. Mas olha o que fez os fariseus. Os fariseus acrescentaram mais de 600 itens, né, nos 10 mandamentos. Sendo que não era capaz de cumprir os 10, eles acrescentaram mais de 600 itens, né, para ser cumprido. E o que Jesus chamou os fariseus? Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Bonitinho por fora, branquinho, brilhando, né? Imagina aqueles mármore, chega, brilha no reflexo por fora, mas e dentro? Podridão. Então Jesus enquadrou os fariseus de sepulcros caiados, branco, limpo por fora e podre por dentro, maléfico por dentro. Então assim são os fariseus. Por quê? Eles não usaram de moderação. Em vez deles tentarem cumprir aquilo que estava estabelecido pelo mestre, procurar cumprir, eles foram acrescentar mais, né? Sendo que eles não conseguiam nem cumprir. Assim como nós, né? Como eu falei, nós também não cumprimos tão bem assim, mas pelo menos tem o esforço de cada um de nós de executar, de viver na nossa vida. Tanto é que nós estamos aqui, né? Se nós não tivéssemos esse desejo, nós estaríamos qualquer outro lugar, na nossa casa, qualquer outro lugar. Mas se estamos aqui é porque nós temos desejo de melhoria, nós temos propósito de seguimento, nós temos propósito de obediência ao nosso Deus. Nós almejamos morar nos céus. Para resumir, nós almejamos morar no céu. Quem almeja morar no céu aí? Oh, glória a Deus, eu também almejo. É o que nos faz seguir em frente, é o que nos faz vencer. É morar no céu, ocupar essa morada que Jesus foi preparar para nós, né? Ele falou que foi preparar e quer estar onde Ele estiver, também nós estarmos com Ele. Para isso, basta que nós tenhamos moderação. Tenhamos moderação. 17b, deixa eu ver o que diz 17b, a parte B. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Por que morrer antes do tempo? Vocês acreditam que as pessoas morrem antes do tempo, irmãos? Morre ou não morre? Morre ou não? Morre, né? Vocês ouvem as pessoas dizer, ninguém morre antes do tempo. Morreu porque foi o tempo dele. Não, negativo, as pessoas morrem antes do tempo. Deus estabeleceu um limite de vida para nós? Sim ou não? Sim? Eu também creio. Deus estabeleceu um limite de vida para cada um. Deixa eu ver se tem alguma. Depois nós vamos ver, se tiver nós vemos. Só que esse limite que Deus
estabeleceu foi dentro das regras, dentro dos parâmetros legais da palavra de Deus, né, pastor? Dentro, todo os cumprimentos, toda a moderação, todo o cuidado, toda a cautela, ele contando como se nós fôssemos obedecer a palavra de Deus, os 10 mandamentos, tudo que ele estabeleceu para nós, dentro dessas regras que ele estabeleceu também um limite de vida para cada um de nós. Agora, se nós quisermos alcançar esse limite de vida, nós temos que obedecer, procurar viver e cumprir na íntegra todos esses itens, esses limites que ele estabeleceu para nós. Aí sim, nós ou chegamos bem perto ou alcançamos esse limite de vida. Mas, sem a moderação, sem o cuidado, nós não alcançamos. Morremos antes do tempo. O que a Bíblia fala? Por que morreria antes do tempo? Se ele está falando de morrer, por que morreria antes do tempo? Porque há um tempo determinado. Mas as pessoas hoje, o mundo hoje, o que eles fazem? Eles abreviam. Em vez de esperar a morte, eles caminham, já estão até correndo em direção à morte. Estão buscando a morte. Com todas as atitudes maléficas que nós estamos vendo no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão em busca da morte, estão correndo ao encontro da morte. Quando devia esperar que ela chegar. Esperar ela chegar é obedecer os parâmetros que Deus estabeleceu, e assim ela viria no dia certo, no momento certo. Mas ainda tem quem diz que ninguém morre antes do dia. Né? A gente vê uma pessoa, quantos primos meus, alcoólatra, que beberam, os médicos diziam, você não pode beber, eles continuaram, você não pode beber, eles continuaram e morreram. Quer dizer, se ele não morresse antes do tempo, você pode fechar o olho e cruzar a rua, correndo. Você pode ir para 180, 200 aqui para Rondonópolis, não vai acontecer nada. Por quê? Você não vai morrer antes do tempo, né? Não vai acontecer nada. Mas vai fazer isso, você morre. Tentar fazer isso hoje, você morre hoje. Então, o tempo de vida é estabelecido pelo nosso estilo de vida, pela nossa moderação, pela nossa cautela, pelos nossos cuidados, pelo nosso equilíbrio, se nós tivermos ou não. Quanto mais nós somos equilibrados, quanto mais nós cuidamos, quanto mais nós precavimos, temos precaução em tudo, nós vamos mais longe, nós seguimos mais em frente. Diante de toda desobediência, a palavra fala, por que morrer antes do dia? Por que morrer antes do tempo? Quando desobedecemos, quando ultrapassamos os limites, quando não obedecemos aquilo que Deus estabeleceu, quando nós não lemos a palavra de Deus, não buscamos orientação na Bíblia, na busca, como eu falei, aí aqueles que não têm o hábito de leitura da palavra de Deus, aqueles que não têm um hábito de oração, por quê? O Senhor está falando para você e para mim, se eu comportar assim, por que morrer antes do tempo? Porque se nós não formos direcionados, vamos morrer antes do tempo, sim. Se nós não tiver a nossa oração, o nosso contato com o Senhor, vamos morrer antes do tempo. Por quê? Porque vamos ficar desprotegidos. Em todos os sentidos, vamos ficar desprotegidos. E vamos morrer antes do tempo. Né? Aqui fala a morte prematura. Tantas pessoas, né, que já foram, e até os cristãos. Nós podemos dizer, isso é para quem está lá fora. Os cristãos também estão enquadrados nessa moderação. Eu vi o pastor recentemente, ele disse, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né, pastor? Então aqui nessa moderação, que eu peguei aqui, na convivência social. Isso não é só para o jovem, para todos nós, convivência social. A moderação na nossa convivência. Com quem nós andamos? Com quem nós conversamos? Temos o hábito de estar conversando. Por quem somos influenciados? Nós não devemos ser influenciados, mas às vezes somos. Por quem somos influenciados? Quem nos influencia? Quem nos direciona? Quem tenta tirar o nosso propósito? Convivência social, principalmente os jovens. Com quem você anda lá no seu colégio, onde você estuda? Com quem você anda? Essa pessoa te leva para o bem? Eu vi uma pronúncia bem pronunciada do Henrique, lá no Cristiano. Ele disse que está procurando conhecer e andar com pessoas que aproximam ele de Deus. Muito bem, Henrique. Isso tem que ser um exemplo para todos os jovens.
Ele disse que está procurando, está tendo cuidado, né? Os irmãos observaram, ele disse, eu estou tendo cuidado de conhecer e andar, aproximar de gente que me aproxima de Deus. Que bom ver um jovem falando isso, porque realmente é isso que tem que ser, né? É não ser influenciado pelo mal, porque pessoas que levam para o mal, tem muitos que querem tirar vocês que estão aqui, prosperando, servindo a Deus. Tem pessoas que olham e faz de propósito, eu vou tirar aquele jovem de lá, né? Podemos dizer assim, com inveja, eles têm inveja, então eles querem tirar, já que ele está na lama. Não é assim que faz os fariseus, não é assim que faz os demônios. Ele está na lama, ele quer também colocar as pessoas na lama. Então você pensa que o mundo, as pessoas do mundo lá, quando vê jovens abençoados aqui, prosperando, jovens saudáveis, né? Que não participa das baladas, das coisas lá fora, eles ficam intrigados, e se eles puderem tirar, eles tiram mesmo. O que você está fazendo lá? Né? Pessoas dizem, teve uma pessoa que diz assim, coisa nojenta, como é que você vai? Uma coisa chata, assim, chamando o culto de coisa chata. Como que você vai? Como você aguenta aquela coisa chata? Então, falta de moderação. E são pessoas influenciadores do mal, são emissários de Satanás, que está aí para tirar vidas, que está na presença de Deus. Então temos que ter moderação no nosso convívio social, né? A parte que eu peguei aqui fala da alimentação. Moderação na alimentação. Os crentes têm fama que são comelões, né? Vocês já viram isso? Diz que são, eu não sei. Nunca observei isso, não. Mas fala que crente, as pessoas lá falam, o bicho que come é crente, né? Eles não bebem. Não, que bom que falar. Eles não bebem, mas comer, meu Deus do céu. Mas vamos comer sim, mas com moderação. Porque nós lembramos daquela passaginha, né? Daquele pecado. A Bíblia diz que pecado não entra no céu, né? Glutonaria. O que é glutonaria? É bênção? Pecado? Pecado. Então, se glutonaria é pecado, pode privar alguém dos céus. Então, se nós não levar em conta, não ser moderado na nossa alimentação, nós podemos privar da glória, nós podemos privar dessa coroa que nos espera. Então, como cristão, nós temos que ser moderados também na alimentação, né? Cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O corpo que Deus nos deu, né? Eu costumo falar assim, essa carcaça, né? Que nós estamos morando aqui. Então, enquanto nós estamos morando aqui, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, em todo sentido, né? Estar cuidado, porque é um presente de Deus, a morada do Espírito Santo, né? E a nossa morada, por enquanto, estamos aqui, né? Nessa morada que o Senhor nos deu. Então, moderação também nos alimenta. Né, Cília? Igual eu falei do pudim. Qualquer coisa que nós excedemos, além de nos prejudicar fisicamente, está nos prejudicando espiritualmente, né? Agora aqui, espiritualmente falando, a moderação, espiritualmente falando, né? Nós temos que cuidar, uma das partes que nós temos que cuidar, estamos terminando, é da nossa parte espiritual. Como eu sempre falo, nós sabemos cuidar, não tão bem, mas cuidamos do nosso corpo, alimentamos, limpamos, tomamos banho, né? As irmãs se maquiam, fica mais bonita ainda do que são, né, Emily? Né? Veste as vestes maravilhosas, cuida muito bem do seu corpo físico, mas nós devíamos e devemos ter o mesmo cuidado com o nosso espiritual. O nosso espírito também exige esse zelo, exige esse cuidado, que nós temos que estar em ação, em atividade, né? O que é isso? A nossa, como que nós já até falamos aqui, é a nossa oração, é a nossa consagração, a nossa leitura da palavra, o nosso culto diário aqui, né? Não esquecer, não deixar de cultuar, não deixar de ofertar, não deixar de dizimar, é tudo que abrange a nossa vida espiritual. Eu costumo dizer que é como um bolo, né, pastor? São vários ingredientes que se formam um bolo. A nossa vida espiritual está da mesma forma. Às vezes nós somos eficientes em muitas, mas nós perecemos em outras. Às vezes a pessoa é bom para dizimar, é bom para orar, é bom para ofertar, mas dificilmente ele vem no culto. É uma pendência. A outra hora ele vem em todos os cultos, vem em todas as ceias, oferta,
né, consagra, mas não dizima. Quer dizer, deixa pendência. E nós temos que cuidar de tudo, senão não vai sair esse bolo. Se faltar ingrediente, não vai sair esse bolo que nós queremos. Estou ilustrando aqui, é a nossa vida espiritual. Nós temos que acudir todos os itens com moderação, para que nós possamos caminhar com desenvoltura, caminhar os passos um pouquinho mais largos, rumo ao nosso propósito, rumo à nossa coroa, né, irmãos? Então, moderação. Tito 8:1, coloca aí, Carlinha. Tito 1:8. Vamos ver o que diz. Se só eu que estou falando em moderação. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha um domínio próprio. Na minha Bíblia fala e moderado, né? Que são várias versões. Na minha Bíblia diz moderado. Todas aquelas qualidades ali, além disso, moderado. Então nós temos que ser moderado para nós tomar posse da nossa coroa de glória. Eu vou repetir, nós repetimos no começo, eu quero repetir agora para nós encerrar. Eu vou contar até 1, 2, 3, você repete novamente. 1, 2, 3. Oh, glória. Moderação. Então a mensagem de hoje, pastor, não foi a que o senhor queria, mas moderação. Leva para sua casa, leva para sua igreja, leva para sua família, com você mesmo, moderação. Em tudo. Quando você estiver fazendo algo, eu estou sendo moderado. Se você estiver comendo, mas eu estou sendo moderado, às vezes uma comida gostosa, né, Diácono Júnior? Aí você põe uma vez, duas, aí você volta lá, e já é 3, meu Deus, não, deixa. Moderação. E em todos os sentidos, em todos os aspectos. Amém, irmãos?